Oi pessoal, aqui é o Francisco Lobelo do Loucos por Pássaros e eu tô aqui hoje com a Elisa Tibério e a gente vai falar de Ararajuba. Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Elisa, algumas pessoas já me conhecem, eu sou veterinária. Hoje eu trouxe a minha amiga filha aqui, Jujuba, para a gente conversar sobre ararajubas. As ararajubas são uma ave brasileira, uma ave foco. Muitas pessoas vêm e ficam admiradas com a coloração, que é uma coloração muito peculiar e única. Ela, fora do Brasil, é uma ave muito admirada, conhecida como Golden Conuri. Tem como particularidade de ser um animal muito doce, muito manso, e ela tem uma característica dessa doçura, de participar da família, que faz a gente querer ter uma juba, né? Não tem como não gostar de um bicho tão amarelo e lindo desse jeito. É legal dizer que, como esse animal na natureza vive numa área muito limitada no norte do país e existem muito poucos indivíduos hoje vivendo na natureza, a avicultura contribui muito para a manutenção e para a conservação dessa espécie. Os criadores, eles têm uma importância muito grande na conservação das ararajubas. No último censo que foi feito em ararajubas em vida livre, a gente tinha mais ou menos 3.200 animais. Porém, não existe um censo em cativeiro e a gente sabe que tem inúmeros criadores que estão criando, tem um manejo de criação de ararajuba e a gente tem o acesso hoje a ter uma ave como essa. Então eu acho que é de grande importância a criação em cativeiro de ararajuba e os criadores estão fazendo um grande trabalho na conservação dessa espécie tão magnífica. Até porque elas se reproduzem muito bem em cativeiro. Torna um animal muito interessante a ser explorado pelos criadores, além de ser um animal muito bacana para ter como pet. E se a pessoa quiser adquirir uma ararajuba, Elisa, o que ela deve fazer? Então, é importante procurar um criador autorizado pelo IBAMA, um criador que seja um criador comercial, né, que tenha autorização para comercializar essa ave. Existem algumas lojas especializadas que também revendem essa ave. É importante que ela seja legalizada, porque é um animal que foi criado em cativeiro, que teve contato com o ser humano desde pequenininho, teve todo esse cuidado. É um animal que não vai possuir doenças, que não vai levar uma doença para dentro da sua casa. E é um animal totalmente diferenciado, como vocês podem ver. Jujuba é um animal de criador e você vê que ela está totalmente calma e sossegada aqui filmando. Então, quando um animal vem de um criador, vem de uma loja especializada, é esse resultado que você tem, um animal doce. A garantia do proprietário é a anilha que a ave tem no pé e a nota fiscal, que deve conter o número dessa anilha. É importante também, se a pessoa quiser viajar, Francisco, ela carregar essa nota fiscal, ela tem uma cópia dessa nota fiscal, que se acontecer alguma coisa ela está protegido. Ó, a Jujuba ela tem anilha, o que prova que ela é um animal legalizado e que veio de uma loja. Que tipo de estrutura alguém que quiser ter uma ararajuba precisa ter em casa, Elisa? Então, primeira coisa, não é estrutura, mas é importantíssimo, você tem que ter muito amor e dedicação para ter uma juba. Porque é o seguinte, é um animal que exige bastante atenção, é um animal que tem uma carência muito grande, né? Que precisa de atenção diariamente. E o que é assim de estrutura material que você vai precisar, né? Eu indico assim, inicialmente, se você optar por uma gaiola que seja no mínimo que dê para ela abrir as asas 3 vezes de um lado e abrir as asas 3 vezes para cima. Porém, as jubas, elas são animais muito ativos. Então, eu recomendo que elas utilizem viveiro. Aqui a gente está utilizando um viveiro. Aqui é o viveiro da Jujuba. A gente está utilizando o viveiro da Jujuba para filmar. Esse viveiro aqui, ele tem 3x3 e ele tem brinquedos e enriquecimentos que são trocados semanalmente. Por quê? Porque o nível de atividade é muito alto. Quando você vê vídeos de ararajubas na natureza, você vê o animal brincando, se divertindo, pendurando e muitas vezes com contactantes. Por exemplo, a Jujuba ela tem um contactante que é o amigo dela, o Minduim. Mas é só a Jujuba que vai filmar. Então eu indico assim, de estrutura, pense num viveiro. Às vezes um espaço a gente já pode desenvolver um viveiro, procure um profissional que ele pode te ajudar. Outra coisa, eles precisam de uma alimentação balanceada. Essa alimentação balanceada inclui ração extrusada. A ração extrusada não é ração de semente, isso é importante comentar, porque às vezes você vai numa loja, a pessoa oferece para você uma semente e ele não deve viver com aquela semente. Aquilo não é alimentação, a alimentação é a ração extrusada. E
frutas e verduras diariamente, e é importante que vá trocando, que vá oferecendo de formas diferentes. Essas formas diferentes, tanto pra gente quanto pra eles, é o que faz eles gostarem tanto. E quanto mais fruta e verdura eles comerem, você vai ver um animal com a pena com a cor marcada, muito bem marcada, não tem resquícios em pele. Então assim, a alimentação é primordial na vidinha deles. O importante na juba, além de todos esses fatores que a Elisa colocou, é você saber quantificar a quantidade de atenção que ele deve receber todo dia. Se você quer ter uma ararajuba, você deve ter o compromisso de que você vai interagir com ele todo dia. Não é uma coisa que, se você for viajar, se você não tiver um dia que não vai poder, você vai precisar arrumar alguém para ir lá por um tempo, interagir com o seu animal, fazer companhia e dar a atenção que ele precisa. Para as jubas, esse fator é fundamental. Um dia sem atenção pode significar uma crise gigante, eles podem começar a arrancar pena, ficar super estressados e eles vão sofrer. Da outra parte, você também deve se controlar para não dar atenção demais no dia que você está em casa e depois no dia seguinte não conseguir dar a mesma quantidade de atenção. Então, por exemplo, no fim de semana, se a gente tem um bicho fofo em casa, como a Elisa tem, a Juju, e nós temos o Jalo, a gente quer ficar o tempo todo com eles. Só que isso vai quebrar um pouco a rotina do bicho, e se você passar o fim de semana inteiro em cima do bicho, dando carinho com ele pra cima e pra baixo, etc., quando chegar segunda-feira, vai ser um sofrimento sem fim. Então você também precisa compreender a não exagerar na dose quando você tem mais tempo, para manter mais ou menos a mesma quantidade de interação por dia. Não precisa nem ser na mesma hora, muita gente pensa que precisa ter uma rotina fixa, um horário no dia. Eu até prefiro que não tenha, porque eles se acostumam muito fácil à rotina, mas o sofrimento na falta da rotina é muito grande. Então o ideal é você nem deixar eles entrarem numa rotina muito fechadinha assim, porque um dia você pode ficar doente, você pode precisar sair, você pode ter que viajar, e aí a falta da rotina vai fazer muito mais diferença do que se ele não tivesse acostumado dessa forma. Sim, eu acho que a rotina é ruim pra todos, né? Ruim pra todos. Rotina não é bom nem pra gente, nem pra eles, né? E falando isso em rotina e as principais doenças que as jubas podem desenvolver, é muito comum as jubas desenvolverem problemas de arrancamento de pena. Esse arrancamento de pena, ele tem inúmeras causas, que a gente poderia ficar uma tarde falando de arrancamento de penas em ararajubas, porque ele pode ser por uma questão emocional, pode ser por uma questão de nutrição, pode ser por uma questão de parasitas. Então assim, o arrancamento de pena em ararajubas é muito comum, porém você precisa de um profissional para te ajudar. Além do arrancamento de penas, o que mais as jubas apresentam são problemas respiratórios, porque são animais adaptados a um clima quente, então a gente tem que pensar no aquecimento desse animal, como vai ser feito. Não é só ter uma gaiola ou deixar o animal exposto ao tempo, isso é uma coisa que é importante pensar. Tem alguns problemas digestórios que eles podem desenvolver, e eu acho que o importante é assim, ó, a partir do momento que você adquirir um animal desse, você conversa com já se prepara para conversar com o seu veterinário. O importante é que seja um veterinário especializado em animais silvestres. Não leve o animal em um outro veterinário sem essa especialização, porque somente um especialista está apto a tratar da sua ave, que tem um metabolismo totalmente diferente de um mamífero. E aí, a partir do momento que o seu animal chega, você já tem que ter o seu veterinário que vai te acompanhar durante essa vidinha, porque eles precisam pelo menos a cada 6 meses passar por um check-up e ver se está tudo certinho. Porque existe uma lenda, sabe, Francisco, que as aves são animais fracos e que morrem rápido. Eu discordo. Eu imagino que o que acontece é que as aves, elas escondem os sintomas, elas são presas na natureza, então muitas vezes elas mascaram os sintomas. E quando a gente percebe, né? Quanto tempo vive uma ararajuba? Olha, a expectativa de vida das ararajubas é 40 anos. Porém, existem relatos de animais com 38 anos em instituições que ainda estão tendo filhotes. Então, com o tempo, quem sabe a gente aumente essa expectativa de vida devido a uma alimentação balanceada, aos bons cuidados. Então, vamos pensar aí que no mínimo 40 anos de cuidado e dedicação. Acho que como a maioria das espécies, 40 anos atrás a gente não conhecia elas e não tinha
a possibilidade de cuidar bem delas como a gente tem hoje. Então, só daqui a alguns anos a gente vai saber o quanto a gente consegue manter essas aves, a longevidade dessas aves em cativeiro. Sim, e a gente tá vendo a ave com 40 anos que tá dando show, bonita ainda, dando filhote. Uma coisa que o pessoal sempre me pergunta, Francisco, é qual a idade a maturidade sexual deles, né? Porque eles entram na maturidade sexual, além de uma adolescência que eles passam assim no comecinho da vida deles, mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, eles passam por uma fase de adolescência que é um pouquinho complicada, mas dá pra tolerar. É um adolescente, sabe? Tentando ver quem é que vai definir as regras. Mas a maturidade sexual das jubas vai de 3 a 6 anos. E é importante lembrar que ela começa a reproduzir bem a partir de uns 8, 9 anos e é um animal que reproduz bem em cativeiro nos criadores. É legal você falar da adolescência e da maturidade sexual, porque muita gente se apaixona pelo filhote, mas não está preparado para o que a ave vai ser a maior parte da vida dela. Sim. Essa ave vai ser filhote por 1 ano, 2 anos, mas depois ele vai passar por um período que às vezes pode ser difícil para ele e para você, como nós humanos, dessa adolescência em que muda tudo, os hormônios mudam e o comportamento muda, e aí só depois de atingir a maturidade sexual é que ela vai atingir o comportamento que ela vai ter na maior parte da vida dela. O que eu vejo muitas vezes acontecer é que boa parte das pessoas com quem a gente convive pela internet, os nossos amigos que também têm aves, tem filhotes. E a gente conhece só o comportamento dos filhotes e não se prepara para o comportamento que o adulto vai ter. Isso não quer dizer que a ave vai deixar de ser legal, que ela vai ser menos afetuosa. Isso tudo depende um pouco da espécie, do indivíduo, mas as pessoas têm que se preparar para ter um adulto mal-humorado em casa. Sim. Porque assim, se você tiver um adolescente mais ou menos, ou mimado, e um adulto bonzinho, tudo é lucro. Tudo é lucro, né? E assim, são 40 anos, então você tem que estar preparado para topar 40 anos, às vezes, com um adulto mimado ou com um adulto rabugento, né? E que você vai ser responsável pela vida dessa ave por 40 anos. Essas aves na natureza, elas são capazes de voar quilômetros e quilômetros todos os dias, procurar o próprio alimento, encontrar parceiros sexuais, formar sua própria família, criar filhotes, mas no cativeiro elas dependem exclusivamente de nós. E a gente tem que estar preparado para assumir esse compromisso de, por 40 anos, no caso de uma ararajuba, manter a melhor qualidade possível de vida possível para esse animal. Sim, eu acho que o bem-estar, a busca do bem-estar para quem tem aves é uma busca diária, né, Francisco? A gente está sempre procurando o novo brinquedo, uma alimentação boa, uma alimentação que chame a atenção, enriquecimento. Aqui nesse caso, que eu tenho o viveiro de 3 por 2,80, elas podem voar e desenvolver musculatura peitoral, eu acho isso bem legal. E o que acontece? O animal tem que ter atividade, ele tem que ter novidade, porque assim, nós temos a nossa vida, né? Seguimos, trabalhamos, temos amigos, e a ave, ela depende da gente. Então assim, a busca pelo bem-estar é constante e é infinita até enquanto a gente tiver esse amigão do nosso lado. E talvez você esteja aí se perguntando, como eu consigo esse tal desse bem-estar? E é para responder esse tipo de pergunta e para ir ajudando as pessoas a entenderem os seus animais de estimação, que a gente criou o Loucos por Pássaros. E é também por isso que o Loucos por Pássaros, agora no fim de agosto, vai promover o Psitacom. O Psitacom vai reunir diversos especialistas durante 7 dias para falar sobre psitacídeos de estimação. Nós vamos ter a Elisa, nós vamos ter especialistas em comportamento, nós vamos ter algumas pessoas para falar sobre como elas cuidam das próprias aves. E tudo isso você vai poder assistir gratuitamente do dia 29 de agosto ao dia 4 de setembro. Para se inscrever, é só você clicar nesse link que vai estar em algum lugar aqui em cima ou aqui embaixo, ou você acessa psitacom.com.br e basta você digitar lá o seu nome, o seu e-mail, confirmar a sua inscrição no e-mail que você vai receber e você já está inscrito. É isso aí, eu vou estar lá, vou falar de filhotinhos, quem quiser saber como cuidar do seu filhote eu vou estar lá. E Jujuba vai dar umas dicas, porque ela foi um filhote cuidado por mim. Então pessoal, por enquanto é isso, eu agradeço. Quem precisar de contato, tem o site também da veterinária, que é zoogarden.com.br, e em breve a gente se vê no Psitacom.